Agora, vem cá, é verdade que a China está investindo geral em Hollywood? Isso Está também investindo geral. procede? Procede. Eu estou aqui preparando justamente essa aula aqui do curso que eu estou preparando, então eu tenho até os, vários dados aqui de coisas que a China está comprando em Hollywood, uma coisa impressionante. Uma É coisa impressionante. mesmo? Você pega aqui, por exemplo, eu estava aqui, existe um grupo chamado Dalian Wanda Group. É um conglomerado de investimentos. Ele é dono do AMC, que é uma das 3 maiores redes de cinema. O cinema da minha cidade é dessa rede. Você tem aqui, os maiores são Cinemark, AMC e Regal. São os 3 maiores aqui. Cinemark tem no Brasil, que eu me lembro que quando eu estava Tem. no Brasil, tinha Cinemark. O AMC, que é gigante, foi comprado por um grupo Agora chinês. já é chinês. Já é chinês. Você sabia que a franquia do Caramba. Jurassic World é chinesa? Hã? Sabe Jurassic World, aqui Jurassic Park, aquela franquia que foi Sim, começada, é é chinesa, chinesa? é Caramba, chinesa. agora me conta desse curso antes que esse tempo acabe, você não fale do curso. O curso é o quê? Sobre política americana, sobre Estados Unidos, sobre tudo? Sobre o mundo, sobre o que é? O curso é sobre usando os Estados Unidos para explicar o mundo. Porque eu sempre digo que os Estados Unidos, há muito tempo, já há pelo menos 2 séculos, ele é o farol do Ocidente. Todo modelo de civilização que a gente tem é importado dos Estados Unidos. Todas as constituições do Ocidente são inspiradas na Constituição americana, todas as visões de direitos humanos, todas as visões de direitos individuais, toda a visão de civilização, liberdade, cultura, tudo que a gente acha que é nosso direito e que a gente toma como nosso, tem como origem civilizatória os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos que foram fundados, e ainda são, tá? No Ocidente, os Estados Unidos ainda são o farol cultural do mundo. Nenhum país influencia tanto o mundo quanto os Estados Unidos. Só que os Estados Unidos fundados, os Estados Unidos que a gente tem imagem, que existiram muito fortemente até a década de 60, mas bastante fortemente até os anos 2000, um declínio desde a década de 60, mas ainda muito robusto até os anos 2000, esse país não existe mais. Esse país não existe mais. A América que todo mundo conhecia, onde todo mundo era religioso, todo mundo ia à igreja domingo, 99% do país era cristão, país que imprime The God We Trust na sua moeda, em Deus a gente confia, o país que One Nation, Under God, Indivisible, jura a bandeira todos os dias, o país que todo mundo jura sob a mão na Bíblia. Esse país que era cristão não é mais. Hoje, mais ou menos metade só dos americanos são cristãos. 20 e poucos por cento dos americanos não acreditam mais em Deus. Os americanos que se diziam a nação excepcional, nós somos a nação mais excepcional do mundo, quando você pega as novas gerações, elas consideram os Estados Unidos o pior país do que outros países do mundo. Eles não acreditam mais na excepcionalidade do país deles. Então, esse país é um país onde a indústria da cultura, do entretenimento, da imprensa, da mídia, foi completamente tomado por adversários do seu país, sejam adversários internos, ideológicos, pessoas que não gostam dos Estados Unidos e têm vergonha do seu país, da história do seu país, ou inimigos externos, como no caso a China, que determina, se você controla 1/3 de todas as salas de cinema dos Estados Unidos, você controla quais filmes vão ser publicados ou não. Claro. Claro, você é a ponta. Então, É o dono da bola, é o dono do jogo. o dono da bola, o dono do jogo. A quantidade de grupos de mídia aqui nos Estados Unidos que já tem controle chinês, quantidade de sindicatos, um avanço impressionante. Então, o objetivo do curso, o curso surgiu quando eu notei que as pessoas não entendiam o mundo que elas estavam vivendo mais. E aí eu falei assim, olha, o mundo que você está vivendo, as transformações que você está vendo, o fato de você não confiar mais nos governos, o fato de você não confiar mais na ciência, nas universidades, a ocupação das universidades americanas, se eu te falar que só 1% dos professores, eu estudei em Harvard, se eu te contar que só 1% dos professores de Harvard se identificam como de direita, conservadores, você acredita? Que 40% dos professores de Harvard se consideram radicais de esquerda. 40% são radicais de esquerda. E 80% no total são ou de esquerda ou radicais de esquerda. Da Harvard. Se eu te disser que boa parte que Harvard teve o professor de química, o chefe do departamento de química preso no ano passado por receber dinheiro da China para fazer pesquisas, e ele fazia pesquisas para o Departamento de Estado americano. Tudo isso é verdade.
E eu falo para as pessoas, se você não entende mais o mundo que você está vivendo, eu quero tentar te explicar. E aí são 10 módulos que falam sobre valores americanos, que falam sobre valores, sobre religião nos Estados Unidos, falam sobre educação nos Estados Unidos, como processo de doutrinação, como as crianças estão aprendendo nas escolas públicas. Eu tirei minhas filhas da escola pública aqui, porque a criança no jardim de infância aprende conceitos de transgenderismo. Transgenderismo. E às vezes todas essas coisas parecem muito impressionantes, mas o curso ele é todo constituído da seguinte forma. E onde claro, compra o curso? É fácil. Você só tem janelas para comprar, né? Então, a próxima janela abre no dia 20 agora. Então, a pessoa entra em www.ofimdaamerica.com, não é .br, ofimdaamerica, sem acento, .com, e aí ela tem uma listinha de espera lá, se cadastra e vai receber um e-mail com as informações para compra. E é sempre nesse esquema que a gente está falando aqui. Eu dou claramente a minha opinião, digo que é a minha opinião, mas eu cito muitos fatos históricos, eu cito muita bibliografia, muita pesquisa. Cada aula são 10, 12 livros que eu utilizo. Então, e a gente fala de Hollywood, fala de guerra, como que as guerras no mundo mudaram, não são mais bomba só caindo, como a guerra passa por você, por exemplo, comprar a indústria do cinema do seu país adversário para convencer, para controlar, por exemplo, o que a população vai pensar, como você influencia parlamentares. Você vê a Frente Brasil-China no parlamento brasileiro. Qual foi a primeira coisa quando o parlamento atual brasileiro foi eleito? Qual foi a primeira coisa que aconteceu antes deles tomarem posse? Os governos chineses chamam todo mundo, vem aqui, senta aqui no colinho da titia. Vamos passear, vem aqui, viagem, tudo pago, boca livre. E os deputados foram lá, todo mundo com um pirizinho na mão. Aí hoje a gente tem um lobista da China no Congresso. Hoje a gente tem a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado, senadora Cátia Abreu, dizendo que a China tem que ser tratada como um país qualquer no mundo. Ao mesmo tempo, Leda, que as pessoas tratam com naturalidade a China virar e falar assim, fala mal de mim, eu paro de te fornecer vacina. Eu falo, olha, isso é um ato de guerra. Tá difícil esse mundo, né?